Olá, esse é meu podcast. Hoje vamos falar sobre o acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986. Foi o maior acidente nuclear da história. Esta tragédia ocorreu na usina Lenin, localizada na União Soviética. Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. O acidente de Chernobyl aconteceu a 1 hora e 23 minutos e 46 segundos, portanto, na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi o resultado da falha humana. Uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens de protocolos de segurança, além disso, foi apontado que posteriormente os reatores de Chernobyl usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio do reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Olá, sou o Cauã, aluno do nono ano, e hoje estou aqui para trazer a história de Chernobyl e o acidente que aconteceu lá. Chernobyl, uma pequena cidade no norte da Ucrânia soviética, uma cidade calma e tranquila. Mal eles sabiam que ali aconteceria um dos maiores acidentes da história. Dia 26 de abril de 1986. Estava sendo realizado um teste de segurança no reator 4 da usina Lenin. Houve um pico repentino e inesperado de energia. Os operadores presentes ali no teste tentaram fazer um desligamento de emergência, mas aconteceu ao contrário. Ao invés de desligar, o pico de energia dobrou, e devido a este segundo pico, ocorreu uma ruptura do vaso do reator e uma série de explosões de vapor. Esses eventos expuseram o moderador de grafite do reator ao ar, fazendo com que ele se inflamasse. O incêndio ocorrido enviou longas plumas de pó altamente radioativos para a atmosfera, causando a precipitação radioativa em grande parte da área ali ao redor. 36 horas após o acidente, as autoridades estabeleceram uma zona de exclusão de 10 quilômetros, tendo assim uma rápida evacuação de 46 mil pessoas. Como as pluvas continuavam a ser geradas, a zona de evacuação foram aumentadas de 10 quilômetros para 30 quilômetros, cerca de uma semana após o acidente. Em torno de 68 mil pessoas saíram do local, e ao longo dos anos resultaram na evacuação de mais de 150 mil pessoas. A área de reclusão se manteve 30 quilômetros desabitável. Lá, só é habitado por 300 pessoas que se recusaram a sair dali. As autoridades locais estimam que aquela área não poderá ser habitada durante 20 mil anos. No entanto, em 2016, 167 ucranianos locais retornaram a passar a viver permanentemente na zona. Em 2011, a Ucrânia abriu a zona selada em torno do reator, para turistas que desejam aprender sobre a tragédia. Durante a seca, uma preocupação perene é que as florestas que foram contaminadas por material radioativo peguem fogo. Hoje o local foi dominado novamente pelas florestas, rios e animais. Chernobyl, uma simples cidade, virou um dos maiores acidentes da história e hoje um dos maiores locais turísticos. E foi o que ocorreu, né? Devido a esse grande acidente aí, acabou sendo que Chernobyl destruiu tudo, as cidades em volta, a parte soviética ali em torno, né? A Bielorrússia soviética destruiu tudo em volta e que hoje não é habitado apenas por 300 pessoas que se recusaram, né? E corajosas, porque vai ficar num lugar altamente radioativo com várias consequências. Mas é isso, essa foi a história de Chernobyl e boa noite. Boa noite, aqui é o Marcos Eduardo, aluno do ano B. Este é o meu podcast e hoje vou falar sobre o acidente nuclear de Fukushima Daiichi no Japão. Este desastre aconteceu em 11 de março de 2011 na cidade japonesa de Fukushima e foi causado pelo derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares da usina que lá havia. A falha ocorreu quando uma usina foi atingida por um tsunami provocado por um terremoto de magnitude 8.7 e foi o maior acidente nuclear desde Chernobyl, resultando em muita destruição, além de várias mortes e feridos.
Oi gente, boa tarde, meu nome é Dandara e hoje eu vim contar um pouquinho sobre o acidente de Chernobyl. Bom, vamos lá. O acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, quando um reator da usina nuclear explodiu e lançou diversos materiais radioativos na atmosfera. Esse acidente foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina VI Lin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética. Esse evento matou milhares de pessoas e contribuiu, claro, para apressar o fim da União Soviética. O que aconteceu em Chernobyl? Esse acidente aconteceu às 1h23 da madrugada do dia 26 de abril. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez em que os operadores do reator descumpriram diversos itens de protocolo de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e, claro, em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo aconteceu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, em sequência, um enorme incêndio no reator se iniciou e estendeu durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera praticamente para o oeste e norte de Pripyat. A radiação se espalhou rapidamente. Foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia e até em locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os aspectos disso para a reputação do país. As causas do acidente. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimento de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator de Chernobyl. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O que foi feito para conter o acidente? Logo depois da explosão do reator, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultado, decidiu-se jogar materiais como areia, barro, para conter o incêndio e diminuir a dispersão de materiais radioativos. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados para o governo soviético. A população foi orientada
a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. As consequências. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Gente, me desculpe se eu não estiver pronunciando certo. É que essas palavras enrolam um pouco. Mas enfim. Todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética, nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu por quê? Porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética. Uma noção que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 1970 e que viu a situação se agravar na década de 1980, como a Guerra do Afeganistão, que ocorreu de 1979 a 1989, e ao acidente nuclear. Então, gente, espero que eu tenha conseguido explicar de um jeito legal para vocês terem entendido um pouco sobre o que aconteceu em Chernobyl, sobre o acidente, o que aconteceu, as causas, as consequências que causaram esse acidente. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham uma boa tarde e muito obrigada. Até mais.